Fui levado do presídio Tiradentes para a Operação Bandeirantes, OBAN, Polícia do Exército, no dia 17 de fevereiro de 1970, terça-feira, às 14 horas. O capitão Maurício veio buscar-me em companhia de 2 policiais e disse: "Você agora vai conhecer a sucursal do inferno." Algemaram minhas mãos, jogaram-me no porta-malas da perua. No caminho, as torturas tiveram início. Cutiladas na cabeça e no pescoço, apontaram-me seus revólveres. Ao chegar ao OBAN, que é Operações Bandeirante, fui conduzido à sala de interrogatórios. A equipe do capitão Maurício passou a acariar-me com 2 pessoas. O assunto era o Congresso da UNE em Ibiúna, em outubro de 1968. Queriam que eu esclarecesse fatos ocorridos naquela época. Apesar de declarar nada saber, insistiam para que eu confessasse. Pouco depois, levaram-me para o pau de arara. Dependurado nu, com mãos e pés amarrados, recebi choques elétricos de pilha seca nos tendões dos pés e na cabeça. Eram 6 os torturadores, comandados pelo capitão Maurício. Davam-me telefones, tapas nos ouvidos e berravam impropérios. Isso durou cerca de 1 hora. Descansei 15 minutos ao ser retirado do pau de arara. O interrogatório se reiniciou. As mesmas perguntas, sob cutiladas e ameaças. Quanto mais eu negava, mais fortes as pancadas. A tortura alternava de perguntas, prosseguiu até às 15h02 horas. Ao sair da sala, tinha o corpo marcado por hematomas, o rosto inchado, a cabeça pesada e dolorida. Um soldado carregou-me até a cela 3, onde fiquei sozinho. Era uma cela de 3 por 2,5 metros, cheia de pulgas e de baratas. Terrível mau cheiro, sem colchão e cobertor. Dormi de barriga vazia sobre o cimento frio e sujo. Eu comecei lendo aqui para vocês, são os depoimentos do frade franciscano Frei Tito, que foi um dos frades dominicanos que sofreu a repressão militar na época do período do golpe militar no Brasil. E como vocês podem notar aqui, poucas coisas que eu tenho passado aqui, como que foi todo o suplício, toda forma de desumanidade que Frei Tito sofreu. E olha que esse é um dos casos, né, que estou aqui citando como exemplo, tá? E esse depoimento vocês vão encontrar, né, nesse livro chamado Batismo de Sangue, que foi escrito por Frei Beto, que aqui ele vai contar também a história, né, assim como a morte também do Carlos Marighella, né, que foi um ativista, um militante, né, do Partido Comunista, que sofreu também a tortura e foi também morto, né, no período do regime militar. E é bom que se diga também que o Frei Beto também, ele foi preso também, torturado durante a ditadura militar. Então eu estou passando aqui para vocês, para que vocês possam, assim, vendo uma situação como essa que eu estou passando aqui para vocês, para que vocês possam, assim, refletir sobre o que foi, assim, na realidade, né, no real, o que foi o período
do chamado golpe militar que teve início em 31 de março de 1964. Essa decisão do presidente Bolsonaro de comemorar o 31 de março, que foi o golpe de 64, é uma das decisões mais absurdas da face da Terra. Essa é uma decisão absurda. É um tapa na cara que o presidente da República ele deu em cada uma dessas pessoas que tiveram seus entes queridos, e seus entes queridos que foram torturados, que foram massacrados durante a ditadura militar. Foi um tapa na cara desse povo. É um tapa na cara da população brasileira. Esse presidente, com esse tipo de cabeça, é uma das coisas mais horripilantes da face da Terra. Com toda certeza, é uma das coisas mais horripilantes. Aquelas pessoas também que o segue, que tem essa mesma cabeça, que tem esse mesmo tipo de pensamento, são pessoas que não têm um pingo de sensibilidade humana na sua cabeça. São pessoas que não sabem o que é o ser humano. São pessoas desumanas. Pessoas desumanas. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ele feriu o princípio da dignidade humana. Ele feriu o princípio dos direitos humanos, dos direitos universais da pessoa humana. Ele feriu uma série de legislações que são contrárias à tortura. E digo mais, não apenas legislações internas aqui nacionais, mas legislações internacionais. Existem tratados internacionais contra qualquer tipo de tortura. Existem tratados internacionais que repudiaram tudo o que os militares fizeram, todo tipo de barbaridade que foram feitas, desde do período do nazismo para cá. E aí o presidente da República me vem com essa. O que ele pensa que ele é? E ainda a desembargadora que derrubou a liminar da juíza, né, que proibia essas homenagens aos torturadores, essa desembargadora também, aí ela me vem lá com argumentos. Não sei de onde foi que ela arrumou esses argumentos, porque em termos de lei existem argumentos para tudo, depende muito da interpretação que um juiz, né, depende do tipo de interpretação que ele vai ter. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a Constituição Federal é muito clara. A nossa Constituição Federal de 1988, ela, inclusive a própria promulgação da Constituição, a promulgação da Constituição em si, ela foi promulgada para poder derrubar, acabar com tudo isso. Tortura nunca mais. É só você pegar a Constituição e ler. Está muito claro. Está muito claro. O artigo 5º da Constituição Federal é muito claro em relação a isso. Contra qualquer tipo de tortura. E a ONU, todos os seus artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai contra todo e qualquer tipo de tortura. Vai contra. Nega tudo isso. As torturas e também quem homenageia também essas torturas são criminosos. São crimes de lesa pátria. Esse tipo de coisas não podem ser permitidas. Num país, no mundo como nós vivemos hoje em dia, não deveria nem se discutir
nem se discutir se alguém é a favor ou contra, se alguém ideologicamente, não, ideologicamente para mim o período da ditadura militar foi um período bom, foi um período que eu devo valorizar. Não, esse tipo de discussão não entra. Esse tipo de discussão tem que ser proibido. Tem que ser proibido e proibido para valer mesmo, de acordo com os rigores da lei. Não é uma questão de opinião. Eu, por exemplo, não estou aqui passando uma opinião. Não é uma opinião minha. Não é uma opinião minha. Esse tipo de situação tem que ser, por exemplo, igual na Alemanha. Na Alemanha é totalmente proibido até você mencionar, né, a palavra nazismo. É proibido. Vai na Alemanha para você ver e tenta pelo menos chegar lá e dizer assim, o Hitler foi um cara interessante, ou você usar aquele sinal do nazismo na Alemanha. É proibido. É contra a lei. É crime. Não se pode fazer isso. Isso que o presidente fez, isso daí vai ter um troco de uma escala internacional. Porque ele pisou numa ferida. Numa ferida que não é apenas aqui de esquerdistas, sabe, de comunistas, né, que estão assim enraivecidos ou qualquer coisa assim. Não, ele pisou numa ferida em uma escala internacional. Isso vai ter troco. Politicamente vai ter troco. Isso vai ser muito mal para esse governo. Politicamente isso vai ser muito ruim. Economicamente vai ser pior. Essas opções que o Brasil vem tomando são as piores opções da face da terra. Eu, para te falar a verdade, a não ser que alguém me diga, mas eu não vi nenhum chefe de Estado fazer um tipo de coisa igual essa, sabe? Tomar uma atitude como essa, como é a do presidente daqui do Brasil, Jair Bolsonaro. Não vi nenhum. Nem o Trump não vi fazer isso. Homenageando, né? Prestar homenagem, fazer festa a torturador, a pessoas que mataram, que usaram choques elétricos, usaram pau de arara, mataram, assassinaram pessoas, e muitas pessoas. Você acha que essa gente é digna de ser homenageada? Aí o senhor Bolsonaro, né, lá no impeachment da presidenta Dilma, ele vota a favor do impeachment da presidenta Dilma em nome de um torturador. Em nome de um torturador, o coronel Ustra. Então, o que a gente pode perceber é que não há novidade de um presidente como esse tentar colocar em pauta, né, que o 31 de março deva ser lembrado, deva ser comemorado. A tortura, né? A tortura deve ser comemorada. A ditadura militar deve ser comemorada. Que mundo é esse que nós vivemos, hein, gente? Que absurdo, que coisa terrível. E ainda tem pessoas ditas até cristãs, que para mim não tem nada de cristã. Pessoas que se diz cristã, apoia esse tipo de situação? Apoia esse presidente? Fica aqui a minha indignação, o meu protesto
protesto veemente contra esses absurdos. E trago aqui presente aquelas pessoas, aí sim, aquelas pessoas que foram torturadas. Como no início, eu falei do Frei Tito e muitos outros. Tem uma leva de pessoas que foram torturadas, pessoas que foram desaparecidas, né, que não se sabe o que aconteceu até hoje, o que fizeram com elas. Tem muitos parentes que até hoje estão aí, em busca, querer saber, existe a comissão da verdade para poder descobrir e saber tudo o que aconteceu. Coisa horrível, mais horrível possível do sentido humanitário. Coisa mais desumana, coisa mais anticristã que existe na face da terra. É isso aí. Até uma próxima vez. Ditadura nunca mais. Golpe nunca mais. Abaixo os golpistas. Abaixo a ditadura. Qualquer tipo de ditadura que ela seja. Abaixo. Que nunca mais isso venha acontecer na história da humanidade.